Esta semana, o Instituto Brasileiro de Cidadania, IBRACE, entrou com ação contra a agência de turismo URB, antigo hotel urbano, para garantir direitos dos consumidores que tiveram prejuízos em viagens marcadas e não realizadas. Entenda o que está acontecendo na reportagem de Carolina Chaves. A URB vendeu pacotes promocionais com validade de até 2 anos durante a pandemia, para depois negociar com hotéis e empresas aéreas. Mas a agência vendeu bem mais do que poderia honrar e, com isso, passou a adiar as viagens dos clientes. Foi o que aconteceu com a Gabriela, que pretendia viajar para a Itália pela agência. Ela pagou em 2020 R$ 3.500 pelo pacote com hospedagem e aéreo. Com a pandemia, a Itália ficou fechada por um tempo e foi adiada. Mas depois que voltaram, né, as viagens para a Itália, a URB passou a adiar as nossas datas, né? Então, a gente escolhia as 3 datas que eles exigiam no formulário, porém, quando chegava próximo da data, eles informavam que não havia pacote promocional, não havia o valor promocional, eles não conseguiam atender, né? Janaína também ia viajar para a Europa. Comprou o pacote na pandemia e até hoje não conseguiu embarcar. Já foram vários adiamentos. E aí, quando chegou em junho agora, eles mandaram um e-mail dizendo para a gente jogar mais para frente a viagem, porque eles não tinham conseguido comprar voo e nem hotel no valor que a gente tinha comprado, que era promocional. Ano passado foram feitas mais de 12 mil reclamações contra a URB por não ter cumprido contratos. E só nos 3 primeiros meses deste ano foram registradas mais de 7 mil queixas contra a empresa. Agora a agência Hotel Urbano é alvo de uma ação coletiva para garantir o ressarcimento de valores para os consumidores que não conseguiram viajar pela agência. A ação foi apresentada pelo Instituto Brasileiro de Cidadania, IBRACE. O representante do Instituto, Gabriel de Brito Silva, explica que a ação civil pública pede o bloqueio de cerca de 140 milhões de reais, que é o valor estimado de dívidas dos últimos 45 dias e as que estão a vencer. Além do dano moral, o IBRACE quer que a URB devolva os valores aos consumidores que não tiveram os contratos cumpridos. É uma situação insustentável. Em razão disso, distribuímos no dia 1º de maio a ação civil pública em face da URB. E o que pedimos liminarmente através de um pedido de tutela antecipada? O bloqueio de bens da Hotel Urbano, da URB, para salvaguardar uma futura execução, não é? Bem como o bloqueio de bens dos sócios acionistas administradores, em valores a serem fixados pelo juízo. Apontamos e ponderamos junto ao juízo quanto a este valor de 140 milhões, para que este valor seja uma referência. Bom, nós entramos em contato com o URB, que respondeu por e-mail que, por questões legais, não comenta processos ou ações em andamento. Entretanto, a empresa afirmou que está à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos. No site da empresa, o URB informa que já deu início à regularização dos pagamentos dos parceiros. A Secretaria Nacional do Consumidor também está atenta ao caso da URB e abriu um procedimento administrativo contra a empresa. Para falar sobre o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vadi Damous. Seja muito bem-vindo, secretário. Boa tarde. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todas e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Secretário, o Ministério da Justiça, Senacom, notificou a empresa. Quais as medidas tomadas pela Secretaria? A empresa já respondeu vocês? Rafaela, acho que preliminarmente cabe aí um esclarecimento, né, para explicar às pessoas qual é a sistemática de prestação de serviços da empresa URB, né? Ela compra esses pacotes, passagens de avião e hospedagens e hotel,
uma antecedência muito grande, antecedência de 2, às vezes até 3 anos. Todo mundo que anda de avião sabe, quem tem o hábito de tentar comprar passagens com antecedência, sabe que as empresas aéreas, por exemplo, elas só negociam passagens com até 1 ano de antecedência. Depois disso, ela não negocia. O grosso do negócio da URB é adquirir esses pacotes com essa antecedência e seduzindo os consumidores com preços, né, que eu tenho chamado de absurdamente generosos, preços, né, módicos. Né? Ora, num dado momento, por conta da pandemia, né, quando a pandemia ela diminui, enfim, e as empresas aéreas voltam a atuar, o setor de turismo volta a ser reativado, toda aquela demanda, né, reprimida veio de enxurrada. E, ao que parece, a empresa não teve condições de honrar, né, com aquilo o que prometeu às pessoas. Né? Então, o que está acontecendo? Milhares de pessoas têm tido as suas viagens, né, como algumas delas colocaram aqui, né, por entrevistados, adiadas, né, adiadas sucessivamente. Né? Hotéis não estão aceitando hospedar, né, as pessoas que contrataram essa hospedagem pela URB. Né? Então, isso obrigou, já que isso está acontecendo em escala nacional, isso atraiu a competência da Secretaria Nacional do Consumidor para intervir. Né? E foi o que nós fizemos. Nós notificamos a empresa URB para que preste esclarecimentos, né, circunstanciados e diga, né, qual é o plano que ela tem, né, para honrar com seus compromissos, porque não está honrando. Né? Secretário, a empresa não foi impedida de funcionar, né? Nesse primeiro momento, há só um pedido de esclarecimento, é isso? Para que a gente entenda, a empresa continua vendendo pacotes e não há condicionantes. Olha, se você não me responder, você vai ser penalizada. Nesse momento, não. Foi muito oportuno a sua pergunta. Nós ficamos aqui numa espécie de dilema, porque a URB continua oferecendo pacotes. Se você entrar no site, você vai ver ali que ela continua tentando negociar pacotes de viagens para 2024, 2025, e a preços ainda mais camaradas. Nossa. Né? Então, nós nos vimos diante do seguinte dilema. Eu poderia ter baixado uma medida cautelar proibindo a comercialização desses novos pacotes à luz dessa trajetória da URB de descumprimento de contrato, que já vem desde lá de trás. Ou simplesmente deixar para lá. Então, nós encontramos, né, um meio termo. Nós notificamos, pedimos à URB, né, determinamos à URB que ela nos apresente, no prazo assinado pela notificação, naquele momento de 48 horas, todas as informações concernentes a esses possíveis novos contratos, a esses novos pacotes, né? Que ela circunstanciasse essa informação e nos dissesse se tem ou não condições financeiras, nesse momento, de honrar esses contratos. A partir desse material que os senhores vão definir qual será o próximo passo, né? Claro que a gente está trabalhando em tese, vamos aguardar ainda a empresa, né, a responder e tudo. Certamente os senhores vão se manifestar, vão dar ampla divulgação, qual será o próximo passo a partir da resposta, mas a empresa pode ser... O que pode acontecer se ela não honrar com os contratos? Ela pode ser fechada e aí vai ser punida, porque tem ações, enxurrada de ações na justiça também. Poderemos chegar à hipótese, além da aplicação de multa, proibir a empresa de comercializar esses novos pacotes. Entendi. E aí, finalzinho...
rapidinho aqui, dicas para o consumidor, porque tem outras empresas também, secretário, vendendo pacotes muito atraentes para 2024, 2025. Então, o consumidor tem que ter o quê no radar para não cair numa cilada e não ter essa dor de cabeça? Cuidado. Que tipo de cuidado? Procurar investigar, procurar informações sobre a idoneidade de cada empresa, né? Consultar o consumidor.gov, consultar o SINDEC, que é a plataforma dos PROCONs, e outras plataformas que cuidam dessa questão do consumidor, de reclamações de consumidores, para saber até que ponto essas empresas são reclamadas, né, há queixas em relação a essas empresas, e qual é o grau de resolutividade, ou seja, feita a reclamação, qual é o índice de resolutividade que as empresas apresentam, ou seja, a solução do problema. Né? Então, foram apresentadas, sei lá, 200 queixas. A empresa tem resolvido aí em torno de 80% a 90% das queixas. É um índice razoável, né? Que pode dar essa ou aquela segurança ao consumidor. E só esse ano a URB, né, secretário? Foram 7.000 queixas nos primeiros 3 meses. Muita coisa, né? Então já fico alerta. E a resolutividade caiu para 45%, menos da metade. Olha aí, alerta sempre. Muito obrigada, viu? Então a gente volta aqui a falar nos próximos dias sobre a resposta, porque os consumidores estão ansiosos aí para o desfecho. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para o senhor, viu? Eu que agradeço, Rafael. Boa tarde aí para todas e todos. Obrigada. Tchau.